Fala galera, nesse vídeo você vai aprender a configurar, a criar uma inteligência artificial. Bom, esse vídeo faz parte da série do nosso projeto do Flappy Bird. É uma série de 4 vídeos em que ao longo de um mês eu estou construindo o jogo do Flappy Bird, todo em Python, criando uma inteligência artificial e colocando essa inteligência artificial para jogar o jogo do Flappy Bird e zerar o jogo. E eu estou ensinando linha a linha de código, bem passo a passo, para você também conseguir não só reconstruir no seu computador, mas entender todo esse processo. E nesse vídeo a gente vai criar a nossa inteligência artificial e configurar ela. Esse código que você está vendo aqui atrás de mim é o código do jogo do Flappy Bird que a gente construiu até aqui. Esse é o terceiro vídeo da série. No primeiro vídeo, eu expliquei e mostrei como que funciona todo esse projeto e como que funciona essa inteligência artificial que a gente vai criar aqui nessa aula. No segundo vídeo, com esse código aqui atrás, eu criei ele todo. Eu fiz todo o jogo do Flappy Bird com você. Isso tudo, como eu falei, 100% em Python. E agora, a gente vai criar a inteligência artificial. E também, todo esse processo vai ser feito 100% em Python. Então vamos lá, porque esse vídeo está sensacional. Bom, antes da gente começar o conteúdo do vídeo efetivamente, alguns materiais que estão aqui na descrição importantes para você. Primeiro, se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa série, eu recomendo muito que você veja o primeiro vídeo, porque nele eu explico como que funciona o algoritmo de inteligência artificial que a gente está usando aqui, que é o NEAT. O NEAT, se você caiu aqui de paraquedas, é esse algoritmo aqui do Neural Evolution Augmenting Topology. Basicamente é um nomezão bonito para uma rede neural que ela evolui a cada geração. O que é uma geração? O que é uma rede neural? O que são esses termos, Lira? Tá tudo lá no primeiro vídeo que eu vou pedir para o pessoal deixar o link na descrição. Então se você não tiver assistido, vai lá e assiste, que isso vai ser realmente importante para você entender esse vídeo aqui. Bom, e o que a gente vai fazer nesse vídeo? Eu não sei se você acompanha o nosso conteúdo aqui no YouTube, mas um ponto muito importante de você entender é o seguinte. No Python existem vários pacotes de código já prontos, ou seja, alguém ao redor do mundo, né, como o Python é usado por milhões de pessoas, alguém já criou uma biblioteca, ou seja, um pacote de códigos que já faz algo pra gente. E a gente só tem que aprender a importar esse pacote de código e a usar ele dentro do nosso programa. Só que alguns desses pacotes, como os pacotes de inteligência artificial, eles precisam de configurações, de parâmetros para poder funcionar. Então não é como se a gente estivesse só dando um Ctrl+C, Ctrl+V no código da pessoa. Muito pelo contrário. É como se a gente estivesse importando o código da pessoa, só que para a gente poder importar esse código que faz todo esse cálculo complexo da inteligência artificial, a gente precisa passar os parâmetros certos para ele poder funcionar. Então é muito importante que você entenda o que você está fazendo, que você entenda essa inteligência artificial por trás, como que ela funciona. Você não precisa saber a matemática por trás dela, só precisa entender como que ela funciona para você saber quais são os valores dos parâmetros que você vai ter que passar. E essa aula aqui você vai perceber que ela vai ser um pouquinho diferente das nossas outras aulas. Por quê? Porque eu vou passar a aula inteira em um único arquivo, que é esse arquivo que eu vou abrir aqui, ó. Dentro da minha pasta Downloads, eu já tenho um arquivo config.txt. E se você quiser, aqui no link da descrição, e eu imagino que você vai querer, tem o link para você fazer o download desse arquivo. Por quê? Esse arquivo é o arquivo que passa todas as configurações da nossa inteligência artificial. É como se ele criasse a nossa inteligência artificial. E você vai precisar só desse arquivo para fazer essa inteligência funcionar. Então nesse vídeo eu vou passar todo esse arquivo aqui, linha a linha dele, olha só o que ele é. Ele nada mais é do que uma série de parâmetros que estão sendo definidos. Eu vou explicar o que é esse parâmetro e explicar qual foi o valor que eu resolvi dar para ele dentro do nosso projeto. E aí durante esse vídeo eu vou explicar todo esse nosso arquivo, beleza? E aí na aula que vem, no próximo vídeo dessa série, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa inteligência artificial e integrar e colocar ela para colocar no nosso jogo do Flappy Bird. Tranquilo? Então, vamos lá, que tem bastante coisa para a gente ver na aula de hoje. Então, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar esse arquivo, config.txt, dentro do seu projeto do Flappy Bird. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer o download aqui no link da descrição. E aí, tá vendo que ele está aqui na minha pasta Download? Provavelmente ele vai estar na sua também. Então, ó, eu vou abrir aqui o nosso projeto do Flappy Bird e vou abrir a minha pasta Download. E aí eu só vou pegar esse arquivo, ó, config, e vou arrastar ele para dentro da pasta do Flappy Bird. Tá vendo aqui onde estava marcado vermelhinho? Flappy Bird YouTube, que é o nome do nosso projeto. E eu vou colocar ele ali dentro e vou dar um refactor. E aí, se você reparar, ele já apareceu aqui para mim, ó, config.txt, e já abriu. Então agora eu vou aqui
dentro do nosso PyCharm, explicar todo esse código e tudo que está acontecendo aqui por trás, beleza? Lembrando, algumas explicações que eu vou fazer aqui, eu vou fazer elas um pouco mais rápidas, porque são coisas que eu já expliquei lá no nosso primeiro vídeo do projeto. Então, se você não viu o primeiro vídeo, vai lá assistir o primeiro vídeo do projeto. Tranquilo? E só antes de eu entrar aqui realmente no conteúdo, é o seguinte. Todo esse arquivo aqui, você vai pensar, Lira, você tirou isso tudo da sua cabeça? Como que sabia que você tinha que configurar isso? Não. Se você chegar no Google e pesquisar por Neat Python, tá vendo? Neat Python. Você vai encontrar o site oficial dessa biblioteca do Neat que a gente está usando aqui dentro do nosso código, né? Que a gente vai usar. E aí, aqui dentro, se você olhar, tem aqui, ó, Configuration File Description. E ele explica justamente, olha, você vai precisar desse arquivo config e você vai precisar passar todos esses parâmetros aqui. Então, ele te explica aqui todos esses parâmetros que eu estou falando. Só que a explicação dele, às vezes, não é tão didática assim. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou explicar da minha maneira toda essa configuração do nosso arquivo, da nossa inteligência artificial. E caso você queira entrar mais a fundo em algum critério específico, ou então em algum valor, ou futuramente você queira modificar algum deles, eu recomendo muito que você chegue no Google e pesquise por Neat Python, entre lá na documentação e leia mais a fundo para você entender. Então, se alguma coisa que você achar que ficou meio superficial, vá lá na documentação, dá uma olhada que eles explicam mais a fundo e imagino que isso já vai ser suficiente para conseguir te ajudar. Mas então vamos lá. O primeiro parâmetro que a gente está olhando aqui é o Fitness Criterion, sei lá como é que fala isso. Basicamente é o que a gente está querendo fazer, o que a gente está querendo otimizar dentro do nosso programa. E aí, se você reparar aqui dentro do nosso jogo, vou colocar aqui uma imagem do nosso jogo. Basicamente, qual é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo está aqui, ó. A gente tem o pássaro, a gente quer que o pássaro passe por mais canos. Então, o nosso objetivo é maximizar essa pontuação, concorda comigo? Eu quero conseguir um pássaro que chegue mais longe no jogo. Idealmente, que não morra no jogo, que consiga passar infinitamente. E é justamente isso que eu estou colocando nesse critério aqui, esse Fitness Criterion. Eu estou querendo maximizar a minha pontuação. Basicamente é isso. Aqui eu tenho Fitness Threshold. O que é esse cara? Esse cara basicamente é um limite, ou seja, o nosso pássaro ele vai ficar passando de cano em cano o tempo todo. Bom, vai chegar um ponto que ele vai se tornar imortal, ou seja, que ele vai, independente de onde aparecer o próximo cano, ele vai conseguir passar. Quando que eu vou querer parar o jogo? Eu vou querer que o jogo fique rodando infinitamente? Se você quiser que o jogo fique rodando infinitamente, você muda esse valor aqui de threshold. Mas eu não. Quando o pássaro passar de 1000 canos, quando ele vai ter uma pontuação de 1000, eu vou considerar que ele já pode encerrar o jogo. Por que isso? Porque quando ele encerra o jogo, quando ele bate esse limite, eu entendo que esse pássaro já se tornou imortal, que aí o próprio código vai dizer pra gente as configurações desse pássaro, qual era a população dele, qual era a geração dele, alguns outros parâmetros dele, e assim vai. Ele vai dizer as configurações pra gente. Se você deixa ele rodando infinitamente, depois você vai ter que chegar lá manualmente e pausar o jogo, que não é tão legal assim. Então eu prefiro passar esse parâmetro. Tamanho da população. Isso daqui é o seguinte, só recapitulando bem rápido para vocês qual é a forma de funcionamento do nosso jogo. A forma de funcionamento do nosso jogo é assim, ó. A cada geração, a gente cria uma população de 100 pássaros. No nosso caso, eu escolhi 100 pássaros. Está escrito aqui, ó, 100 pássaros a cada população. Lembrando, isso aqui é um algoritmo genético, ou seja, quando começa o jogo, ele cria 100 pássaros. Depois ele vai pegar os melhores pássaros desse, vai copiar eles, vai fazer pequenas mutações e vai criar mais 100 pássaros a partir daí. Então, a cada geração vai ter uma população de 100, que é o que eu estou passando aqui nesse parâmetro. Para problemas mais complexos, você vai querer que essa população seja maior, só que isso também vai exigir muito mais do seu computador. Só que como o nosso caso do Flappy Bird é um jogo relativamente simples, você pode passar uma população de 100, que isso já vai resolver o seu problema, tá? Se você estiver achando muito confuso esses termos que eu estou usando, geração, população, algoritmo genético, é porque você não viu ainda o primeiro vídeo da série, então vai lá ver, beleza? Show! Aqui, agora vem um parâmetro um pouco diferente, que é o Reset on Extinction. Basicamente, o que é isso? Quando a gente cria os nossos Flappy Birds, cada um desses Flappy Birds é uma rede neural dessa daqui, ó. Repara, é uma rede neural dessa daqui. E esse algoritmo do Neat, ele olha duas redes neurais muito parecidas, por exemplo, essas duas redes neurais que você está vendo aqui, se quiser pausa o vídeo e dá uma olhada bem nelas, elas são muito parecidas entre si. E redes neurais muito parecidas, ele considera que fazem parte de uma espécie. Então é como se ele pegasse toda essa nossa população de 100 pássaros e dividisse ela em espécies de acordo com a semelhança da rede neural de cada uma delas. Então o que esse parâmetro Reset on Extinction diz? Diz o seguinte, olha só, se em algum momento eu acabar extinguindo
todas as redes, todas as espécies que estão ali dentro, o que eu deveria fazer? Se tiver falso, você vai dizer para ele que é para ele te dar um erro. Ou seja, olha só, não consegui resolver o problema. Se você tiver verdadeiro aqui, ele basicamente vai criar uma espécie do zero de novo. Como eu não quero que ele faça esse processo, ou seja, se em algum momento ele travar, né, ele chegar num ponto em que nada mais está evoluindo, nada mais está dando certo, eu quero que ele me dê uma mensagem de erro. Olha, não está dando certo. Por quê? Porque se ele me der essa mensagem de erro, eu vou saber que eu tenho que mexer em algum parâmetro aqui dentro para eu conseguir fazer ele dar certo. Ao invés de mandar ele ficar tentando o tempo todo até chegar. Porque pode ser que você crie, digamos assim, quase que um loop infinito aqui dentro do seu programa. Dele ficar tentando recomeçar do zero e nunca conseguir. Beleza? Show! Agora então vamos para as próximas configurações, que é do nosso genoma. E aqui é importante você entender como que funciona isso. Então foi como eu falei, cada pássaro ele é uma rede neural dessa daqui que você está vendo. Ele tem os inputs e ele tem os outputs. Bom, e aí basicamente é o seguinte, cada pássaro tem um gen e tem um nó. Nó são essas bolinhas aqui, essas bolinhas são os nós e os caminhos são os que a gente vai chamar de gen aqui dentro, beleza? Então o nó é essa bolinha da rede neural e o nosso gen é a nossa conexão. Beleza? E aí, aqui dentro, esses parâmetros que estão aqui, são justamente os parâmetros de cada um deles. Então, por exemplo, nesse caso daqui, é do nosso nó, beleza? Eu estou analisando o nosso nó. E aqui ele pergunta a função de ativação desse nó. O que é a função de ativação desse nó? Eu não sei se você lembra do que a gente explicou lá no primeiro vídeo de novo. A gente sempre coloca uma função aqui dentro desse nó de output para decidir se o pássaro tem que pular ou se ele não tem que pular. E no nosso caso, a função que eu escolhi foi a função de tangente hiperbólica. Por quê? Porque ele vai colocar todos os valores entre -1 e 1. E é justamente isso que a gente passa aqui, ó. O default vai ser tangente hiperbólica. A taxa de mutação, ou seja, ele testa alguma outra função ali dentro? Não, então eu vou colocar 0. E aqui, Activation Options são as opções de funções de ativação que ele tem. Como eu quero que ele sempre use a tangente hiperbólica, eu vou colocar aqui tangente hiperbólica. Beleza? Então, isso daqui é só a função que a gente vai usar lá no nosso output, beleza? Eu sei que essa função parece muito confusa, mas se você está achando ela extremamente confusa, é porque você não viu o primeiro vídeo, volta lá e assiste. Eu sei que eu estou sendo chato mandando você voltar e assistir, mas é porque a explicação do que é essa tangente hiperbólica, é uma explicação muito mais simples do porquê que a gente tem que usar isso, tá lá no primeiro vídeo, beleza? Show! Agora então, a gente vem aqui para a nossa função de agregação. O que é isso? Basicamente é o seguinte, olha, dentro do nosso, eu não sei se você lembra também, lá no primeiro vídeo eu expliquei que o que a gente fazia aqui para chegar para o pássaro tomar a decisão se ele tinha que pular ou se ele não tinha que pular. Ele vai pegar os valores de input, vai multiplicar pelo caminho, tá vendo? Então 30 vezes 0,5. 4 vezes 2, tá vendo? Menos 7 vezes 1,3 e vai somar esses caras. Então como que ele vai agregar cada um dos caminhos? Ele vai somar. E foi justamente isso que eu passei aqui, ó. Ele vai somar. Eu não quero que ele mude, ou seja, que ele tente outra forma de agregação. Ao invés de somar, ele vai multiplicar. Ao invés de somar, ele vai diminuir. Não quero. Eu quero que ele sempre some. E a lista de opções de funções de agregação que ele tem é somar. Então, é muito parecido com o que tem aqui em cima, só que aqui é para bolinha e aqui é para linha, para conexão, beleza? Então, é a forma com que ele vai agregar essas informações. E aqui a gente configura o nosso bias. Quem é o nosso bias? Bias é o seguinte... Eu não sei se você lembra também, lá no primeiro vídeo, eu expliquei que quando eu chego num resultado aqui, ó, na minha última bolinha de 13,9, eu aplico um número ali dentro, que é um bias, ou seja, eu somo um valor ali dentro. No nosso caso, a gente somava o valor menos 5. Como exemplo aqui, tá? Mas cada pássaro vai ter um valor diferente e esses valores vão ser definidos aleatoriamente. E esse bias eu tenho que passar as configurações dele, porque ele não pode ser menos 15 milhões ou mais 30 milhões. Você tem que dizer mais ou menos o intervalo de valores que ele vai começar, qual é a taxa de mutação que ele pode ter, ou seja, a chance de um pássaro para o outro eu ter uma mudança no bias é de 15%, 20%, 70% e assim vai. Então são valores que você tem que ir testando. Aqui dentro eu já coloquei os valores padrões que eu testei aqui, vi que funcionou e que eu também peguei como referência lá da série do Tech with Tim, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, que foi a referência que eu usei para fazer esse projeto. Então, esses valores que estão aqui são valores que funcionam super bem. Se você quiser, depois você pode testar outros valores. E pequenas mudanças aqui dentro podem ter um impacto significativo
em como que seu algoritmo lá está funcionando no final do dia. Então aqui basicamente o que eu estou dizendo é, olha só, a média do nosso bias no geral vai ser 0, o desvio padrão dele vai ser 1, o máximo valor dele vai ser 30, o menor valor vai ser menos 30. E aí eu vou dizer o seguinte, olha, quando ele for fazer uma mutação, essa mutação tem uma força de 50%, ou seja, se ele fosse fazer uma mutação de, sei lá, de 20 para 30, ou seja, aumentar 10, eu vou reduzir um pouquinho ela em metade, então ele vai só aumentar 5. Mais ou menos essa lógica. Aqui ele tem uma taxa de mutação dele, ou seja, de um pássaro para outro, eu tenho 70% de chance de ter uma mutação dentro do bias, tá? Então isso já é um negócio bem interessante, tá vendo que é um valor bem alto. E esse replace rate basicamente é o seguinte, quando o bias é criado, né? Vamos lá, digamos que eu tenho um bias aqui de um pássaro de 5, tá? Então criou o primeiro pássaro tem um bias de 5. Beleza, então esse daqui foi o primeiro bias criado. E aí, quando ele for mutar para o próximo, por exemplo, digamos que eu vou fazer agora, quando ele duplicou o pássaro e fez uma mutação, ele pensa assim, pô, beleza, gerei um número aleatório aqui, esse número aleatório foi 10, ou seja, esse nosso próximo bias agora vai ser 15. Só que eu falei para ele que o poder de mutação dele está reduzido pela metade, ou seja, 0,5. Então, ao invés de fazer isso daqui, 5 mais 10, ele vai fazer isso, 5 mais 10 vezes 0,5. Beleza? Então, basicamente, ele vai fazer 5 mais 5. Então, eu só estou reduzindo o potencial de mutação dele. Esse 0,7 diz a taxa de mutação, ou seja, de um pássaro para o outro, a chance de ter uma mutação no bias é de 70%. E esse replace rate, o que é? É a chance em que, ao invés de pegar o bias anterior e fazer uma conta, ele vai chegar e simplesmente vai falar, pronto, meu próximo bias é menos 2. Ou seja, criar um novo valor aleatório entre menos 30 e 30 para o bias. Então ele tem uma chance de 10%, tá? Então eu gastei um pouquinho mais de tempo aqui, eu sei que essa explicação aqui é meio chatinha, mas é só, se você parar para pensar, né, todos esses parâmetros que estão aqui dentro são só configurações numéricas de quem vai ser o nosso bias. Você entendendo isso, você vai entender muitas das coisas que vão vir daqui a pouco. Por quê? Porque a gente vai fazer esse mesmo processo para o nosso bias, a gente vai fazer esse mesmo processo para o nosso response, a gente vai fazer esse mesmo processo para os pesos de cada conexão e assim vai. Então por isso que eu quero que você entenda isso que eu estou fazendo, esses valores no bias. Então eu tenho a média, o desvio padrão deles, o valor máximo, o valor mínimo. Esse aqui é o poder de mutação, né? Então se ele fosse aumentar em 10, eu multiplico essa mutação que ele vai fazer por 0,5 para reduzir esse poder de mutação. A taxa de mutação, ou seja, a probabilidade que eu tenho de modificar o bias de um pássaro para o outro. E aqui é a possibilidade de replace, né? Ou seja, de substituição que eu tenho do bias. Ao invés de eu pegar o bias anterior e fazer uma conta com ele, de eu simplesmente criar um novo bias gerando um número aleatório, tá? Então, como eu falei, isso aqui são números de configuração, que aí você pode falar pra mim, Lira, mas eu nunca usei o NIT, como é que eu vou saber que números usar? Cara, copia os meus, usa os meus. E aí depois, pô, mas se eu tiver num novo projeto, como é que eu vou fazer no novo projeto? Cara, parte desses números que você tá aqui, ou pesquisa alguma outra referência que alguém já tenha usado o NIT dentro de um projeto parecido com o seu e usa os valores que essa pessoa usou como padrão. E a partir dali, então você vai usar esses valores como padrão. E a partir desse padrão, você vai testando valores diferentes para ver como que isso modifica no seu resultado. Então minha recomendação é que você use exatamente os valores que eu estou usando aqui e depois, se você quiser, você vai fazendo pequenas modificações dentro desse arquivo aqui para ver como que isso impacta o pássaro final. Se esse é o seu primeiro contato com o NIT, é normal isso parecer muito confuso para você. E é por isso que eu peço que você, no início, entenda o que a gente está fazendo e use os mesmos valores que a gente. Mas com o passar do tempo, quanto mais você for usando esse algoritmo aqui, por exemplo, você vai ficar muito mais tranquilo de saber qual é a modificação que você tem que fazer, quais modificações podem ser boas aqui para dentro do seu programa. Beleza? Show! Aqui agora a gente tem dois parâmetros, que é esse Genome Compatibility Options. E esse aqui eu vou ser bem sincero com vocês, eu não fiz muita modificação da referência que eu peguei lá do Tech with Tim, mas basicamente o que isso daqui está dizendo é o seguinte, são parâmetros que vão dizer como que ele vai separar essa nossa população de pássaro aqui em espécies, ou seja, são os parâmetros que vão dizer qual é a semelhança, qual o nível de semelhança que ele vai procurar entre diferentes pássaros para dizer que aqueles pássaros fazem parte de uma mesma espécie. Basicamente é isso. Então, como eu falei, acho que não precisa noiar muito aqui, se você quiser entrar mais a fundo dentro desses dois valores. Olha lá dentro do site do NITPython, da documentação, se você quiser, mas se você olhar lá, vai ser basicamente isso que ele vai te dizer, que é justamente as configurações que vão dizer que dois pássaros vão fazer parte de uma mesma espécie. Basicamente é isso.
Aí aqui é a probabilidade dele adicionar ou remover uma conexão. O que eu quero dizer com isso? O que você está querendo dizer com isso, Lira? Lembra que o nosso pássaro é uma rede neural dessa daqui? A probabilidade dele simplesmente excluir uma linha dessa daqui. Qual é a probabilidade dele excluir ou dele adicionar mais uma linha dessa daqui no pássaro? Essa probabilidade eu defini em 50% dele adicionar e 50% dele deletar. Então isso é algo que ele pode fazer bastante dentro do processo de aprendizado dele. Beleza? Aí aqui é um ponto novo também, que é o seguinte. Quando eu tenho uma rede neural aqui, por exemplo, nessa rede neural que a gente está usando, nesses exemplos que a gente colocou aqui, todas as nossas conexões estão ativas. Ou seja, ele está usando todas essas conexões para fazer funcionar o nosso pássaro. A probabilidade de ele criar uma nova conexão, basicamente seria esse caso aqui, olha só, acompanha, esse caso aqui, dele criar um novo gen, né? Um novo nó, uma nova conexão de uma bolinha para outra. Pode ser daqui direto, pode ser partindo daqui, conectando com esse outro e assim vai. Então, ele basicamente pode fazer o que ele quiser aqui dentro dessa rede neural. E aí, aqui agora, nesses parâmetros que a gente está descrevendo aqui, basicamente é que, primeiro, todas as conexões que estão ali são ativas, ou seja, em teoria, é possível ter uma conexão aqui que não faz nada, que é uma conexão inativa, mas para o nosso caso não vai fazer muito sentido, a gente vai deixar essa conexão como ativa por padrão. E a probabilidade de ter uma mutação dentro dessa configuração é bem pequena, é só de 1%, beleza? É legal ter alguma coisa aqui dentro, alguma probabilidade, mas no nosso caso aqui não precisa ser muito alta, beleza? Bom, aí aqui, o que é essas duas configurações? Feed Forward e Initial Connection. Basicamente é o seguinte, Initial Connection diz que, inicialmente, todos os nós vão estar conectados na próxima camada. Então, todos os nós de input vão estar conectados no output, beleza? Basicamente é isso. O que esse Feed Forward está fazendo, ele basicamente está dizendo a ordem em que essa rede neural ela é alimentada. O que eu quero dizer com isso? No nosso caso aqui, isso foi algo que eu não expliquei lá no primeiro vídeo. Mas no nosso caso aqui, a gente nem precisaria se preocupar tanto com isso. Mas basicamente é que os nossos valores aqui estão vindo da esquerda para a direita. Então, a gente recebe os inputs, passa para a próxima camada, passa para a próxima camada, passa para a próxima camada até chegar no output. Nesse nosso caso aqui, nesse primeiro exemplo que está aqui em cima, a gente só tem duas camadas. Eu recebo os inputs, eles fazem a conta e passam para o output. Nesse de baixo aqui, a gente já teria três camadas. Eu recebo o input, eu passo para uma camada intermediária e depois de passar para essa camada intermediária, eu passo para o output, beleza? Então, basicamente, é que eu estou alimentando ela sempre para frente. Basicamente, é isso que esse parâmetro de feed forward está dizendo, beleza? Show! Aí aqui a gente tem dois valores que também são um pouco mais intuitivos. Então aqui, ó, eu tenho uma probabilidade de 50% de adicionar uma linhazinha nova, né, uma conexão nova, e uma probabilidade de 20% de adicionar ou deletar uma bolinha nova, ou seja, um nó novo. Beleza? Show! Aqui são parâmetros da nossa rede neural, ou seja, isso aqui é muito importante você configurar certo. Quantos inputs a gente tem, quantos outputs a gente tem e quantos nós intermediários, ou seja, que não é nem input nem output, a gente tem. No início, como a gente falou, a nossa rede neural a gente vai criar ela assim, 3 inputs, nada no meio do caminho e um output. Depois, se ele quiser adicionar novos nós aqui no meio do caminho, aí é com o algoritmo da rede neural, mas no início, 3 inputs e um output. É isso que a gente está passando aqui de configuração. Beleza? Aí aqui, basicamente, é o seguinte. Um outro parâmetro que eu não tinha comentado com vocês é o seguinte. Quando a rede neural, quando o nó recebe o valor, por exemplo, esse nó aqui recebeu o valor de 13,9. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma multiplicação com esse valor. Ele vai multiplicar esse valor por um número também, antes de somar o bias. Então ele não vai só somar o bias, ele vai receber esse valor, ele vai multiplicar ele por um número e depois ele vai somar o bias. É como funciona por padrão units, tá? Ele vai multiplicar esse número aqui por um valor e depois ele soma o bias. Lá atrás eu não tinha explicado isso porque eu achei que ia ficar muito confuso. Mas pensa só que é mais uma conta que ele vai fazer ali no meio. Cada nó desse daqui, então, por exemplo, se tivesse um nó intermediário aqui, esse nó sempre vai fazer essa conta. Ele vai pegar essa soma, que como a gente viu aqui, ó, ele vai pegar essa soma daqui e vai chegar no valor, 13,9. Depois ele vai pegar esse 13,9, vai multiplicar por um número, vai somar no seu bias e vai passar por uma função de ativação, que é, no nosso caso aqui, a tangente hiperbólica. Esses parâmetros aqui é aquela mesma lógica que a gente fez para o bias aqui, só que para esse número que vai multiplicar, que ele chama de response. O que é esse response? É um número que o nó vai multiplicar. A cada bolinha daquela, a cada nó daquele, ele vai pegar o valor que chegar ali e vai multiplicar por um número. Isso daqui são os parâmetros para a definição desse número. Ou seja, qual é a média desse número? 1. O desvio padrão dele é 0.
valor mínimo, valor máximo 30. Então, basicamente, o que a gente está dizendo aqui é que a gente vai multiplicar por 1. Então, no nosso caso, a nossa rede neural vai acontecer exatamente o que eu expliquei para vocês no primeiro vídeo. Mas, se em algum momento você quiser que esse número aqui seja multiplicado por algum valor, você vai modificar esses valores aqui. Porque se você reparar esses valores aqui, eu estou definindo como um parâmetro, sem desvio padrão nenhum e que não tem mutação. Então, ele essencialmente vai ser 1 o tempo todo. Mas, caso você queira fazer uma modificação, você vem aqui e modifica, beleza? E aí agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para os pesos. Lembrando, quem são os pesos? Os pesos são esses números das conexões aqui, ó, 0,5, 2, 1,3. E eles começam aleatórios. E aí eu vou passar os mesmos parâmetros que a gente passou lá no bias, né? Eu vou passar aqui para os pesos também, dado que ele é um número que vai ser gerado aleatoriamente pelo init. Tá aqui, ó. A média dele vai ser 0, desvio padrão 1, o máximo 30, o mínimo menos 30. O poder de mutação 0,5. Aqui é a probabilidade dele sofrer alguma mutação 80% e a probabilidade de 10% de eu pegar ele e simplesmente substituir por um valor aleatório. Você vê que esses parâmetros que estão aqui são bem parecidos com os parâmetros do próprio bias que a gente colocou. A única grande diferença que a gente fez aqui foi mudar a nossa taxa de mutação, a gente aumentou ela um pouquinho para 0,8. Como eu falei, se você quiser depois você pode testar esses valores, mas pensa sempre nisso. Pequenas modificações aqui dentro podem gerar um grande impacto dentro do seu programa final, beleza? Show. E aí aqui são 3 outros blocos, né, de configuração que são blocos de configuração mais sobre as espécies de dentro, né, da nossa população. Então, isso aqui é algo que eu não vou entrar tão em detalhes aqui, mas se você quiser depois você olha lá no NetPython. Mas eu vou te explicar mesmo assim como que eles funcionam, tá? Basicamente é o seguinte, esse Compatibility Threshold, essencialmente o que ele está falando é um parâmetro para ajudar a definir espécies dentro da população. Porque se esse número aqui fosse muito grande, ele poderia considerar todo mundo como sendo a mesma espécie, dado que todos os pássaros têm algum grau de compatibilidade. Lembrando, o que é uma espécie? Uma espécie nada mais é do que pássaros que têm uma estrutura muito parecida com outra. Seria essencialmente, né, vamos dar um exemplo aqui, como se eu fosse considerar esses 2 pássaros que estão aqui na tela, uma mesma espécie. Só que esse pássaro que está aqui embaixo é uma nova espécie. Por que uma nova espécie? Porque ele já tem um novo nó aqui dentro. Ou às vezes, até pelos valores que estão escritos aqui nos pesos e nos bias, eu posso considerar um pássaro como sendo parte de uma espécie ou de outra espécie. Esse Compatibility Threshold aqui, definido como 3, essencialmente o que ele está dizendo é um parâmetro, né, esse parâmetro 3 aqui que a gente passou, é um parâmetro que diz, olha só, até esse nível daqui eu considero os caras mesma espécie. Acima desse nível de compatibilidade eu já acho que ele vai ser uma nova espécie. Essencialmente a lógica é essa, como se é um limite de, a partir desse valor, ele já é uma nova espécie. E aí aqui embaixo, esse stagnation é um negócio interessante da gente comentar aqui. É o seguinte, primeiro de tudo, o que eu estou tentando fazer com as espécies? É também maximizar a minha pontuação. Então, é isso que eu estou colocando aqui dentro como maximizar. Então, isso aqui é bem tranquilo. Segundo, esse estagnação máxima. O que é isso? Significa o seguinte, pensa que uma população de 100 pássaros é uma geração. Na geração seguinte, eu tenho mais 100 pássaros. Na geração seguinte, eu tenho mais 100 pássaros e assim vai. Se uma mesma espécie, então imagina que eu tenho 10 pássaros ali dentro que fazem parte de uma espécie. Se essa mesma espécie não conseguir evoluir durante 20 gerações, que foi o número que eu coloquei aqui, 20. O que é uma geração evoluir, Lira? É uma geração conseguir bater, né, o valor máximo que ela já tinha batido. Então, por exemplo, o melhor pássaro dessa geração passou de 15 canos. Se ela passar durante 20 gerações sem conseguir bater esse recorde de 15 canos, eu vou considerar que essa espécie ela estagnou. Ou seja, ela não evolui mais, ela estagnou. E se ela estagnou, eu vou matar ela. Então, esse Max Stagnation aqui diz que se uma mesma espécie ficar 20 gerações sem evoluir, sem bater o recorde dela, então eu vou matar essa espécie. Só que eu passo esse parâmetro de elitismo. O que é esse parâmetro de elitismo? Ele diz o seguinte, olha, eu nunca vou... Se isso acontecer com todas as espécies da minha população, eu vou matar a minha população inteira? Não. Eu vou manter sempre pelo menos 2 espécies. Por quê? Meu único objetivo é eu não recomeçar o meu programa do zero. Porque se você não colocasse aqui, o elitismo é 0, imagina que toda a sua população passou 20 gerações sem evoluir nada. Você vai matar a população inteira e você vai recomeçar o seu código do zero. Então por isso que eu defini um elitismo aqui de 2, beleza? E aí aqui tem outras 2 configurações, que é, beleza, esse elitismo, o que ele é? Ele basicamente é o seguinte, quantos indivíduos que eu vou passar para a geração seguinte que não vão sofrer mutação nenhuma? Ou seja, por espécie eu estou dizendo que eu posso pegar 2 pássaros, lembra que quando a gente passa um pássaro de uma geração para outra, né? Quando a gente passa de uma geração para outra, a gente não passa só um único pássaro, o melhor pássaro. A gente passa alguns pássaros.
E o que eu estou dizendo aqui é que em cada uma das espécies eu posso pegar até 2 pássaros e passar eles para a próxima geração sem esses 2 pássaros sofrerem mutação nenhuma. Ou seja, eu vou pegar eles 2, vou passar para a próxima e eles vão passar igualzinho eles foram nessa geração. Beleza? Essencialmente é isso que eu estou dizendo. E aí o que esse de baixo aqui está fazendo? Ele está dizendo o seguinte, qual é o percentual de uma espécie que pode se reproduzir para a geração seguinte. Então, beleza, eu passei 2 pássaros sem modificação nenhuma. Só que, essencialmente, eu estou falando que, por exemplo, digamos que eu tenho uma espécie que bombou, ela domina quase a minha população inteira e eu vou criar ela para a próxima geração, e eu vou passar ela para a próxima geração. O que isso aqui está dizendo? Está dizendo que, no máximo, 20% dessa espécie pode se reproduzir para a próxima geração. Por quê? Para eu poder ter essa diversidade de espécies. Porque senão, se isso aqui não tivesse esse limite, esse aqui é o valor padrão, tá? Esses valores que estão aqui dentro, se você entrar lá no site do NIT, né, e entrar aqui em Configuration File Description, vários desses valores, olha só, ele já tem valores defaults, ó, o default é 0, o default é 15. Então, se você tiver dúvida do que usar exatamente dentro desses parâmetros, use o valor default. Nesse nosso caso aqui, ó, o Survival Threshold, o valor padrão dele é 20% e foi justamente o que eu passei aqui, ó, 20% dentro dele. Então, basicamente é isso. Qual é o percentual de uma espécie que pode se reproduzir para a geração seguinte? Então, se eu tenho uma espécie que tem muitos indivíduos muito bons, eu não vou pegar ela toda e reproduzir para a geração seguinte. Eu vou pegar o 20% melhor dela e vou reproduzir para a geração seguinte. Essencialmente é isso. Galera, com isso feito, o nosso arquivo de configuração está pronto. E aí na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse arquivo de configuração, vai importar ele para dentro do nosso código do Flappy Bird e vai colocar o código do Flappy Bird, fazer algumas modificações nele para a gente poder colocar inteligência artificial para jogar nele. Porque até agora a gente que tem jogado nele. Então eu sei que essa aula foi muito diferente, essa aula foi muito conceitual, então, e eu passei por algumas coisas de forma um pouco mais rasa, porque mesmo passando assim, você viu que é bastante coisa que a gente comentou aqui dentro, bastante coisa que a gente explicou. Então, se você ficar com alguma dúvida aqui dentro, eu recomendo que você assista o primeiro vídeo de novo e depois volte para esse vídeo aqui, que eu acho que isso vai facilitar no seu entendimento de como funciona a rede neural e as configurações que a gente está fazendo. Eu tentei explicar isso da forma mais direta possível, mas também tentando manter uma didática legal para você conseguir entender, tá? Mas, como eu falei, esse projeto aqui não é um projeto ultra básico. Então, se você tiver muita dificuldade, porque é seu primeiro contato com Python, ou às vezes seu primeiro contato com inteligência artificial, talvez isso aqui possa parecer mais difícil para você mesmo, e é normal, fica tranquilo, tenta entender, eu espero que você tenha conseguido entender o que eu tentei fazer em cada um desses pedaços, o porquê que eu coloquei aquele valor ali dentro, que esse foi o meu objetivo. Se você está gostando desse projeto, comenta aqui para mim e a gente já vai liberar o próximo vídeo do projeto. Eu espero de verdade que vocês gostem, um grande abraço e até a próxima aula.